Esse episódio, essa conversa, eu achei uma oportunidade muito boa. É um tema bem diferente dentro dessa série Ser Humano, a consciência e os conhecimentos. Apesar de ser algo um pouco abstrato, eu acho que tem total relação com o que é ser humano. Então eu tenho, acho que, mais perguntas do que respostas, mas gostaria sim de refletir com todos, né, a respeito da importância que a consciência, que os conhecimentos têm nessa definição de quem sou eu como ser humano, o que é ser humano. Quem sou eu? Acho que essa é uma pergunta que tem aí um cunho bem profundo e um mais simples, né? Ao mesmo tempo que eu sou o Igor, sou engenheiro, tenho a minha formação acadêmica, a minha formação profissional, sou também tio, sou irmão, sou marido, sou filho, sou amigo de muitos seres, sou colega, e tem aspectos individuais também que eu penso que cada um vai descobrindo. O primeiro aspecto que eu pensei mais direto foi na minha própria formação profissional mesmo. Eu mesmo me defini, né? Quem sou eu? Eu me defino sim como engenheiro, eu sou formado em engenharia elétrica. Então, esse primeiro aspecto dos conhecimentos, eu acho que é uma grande oportunidade para o ser humano no campo profissional mesmo, campo de ter uma atividade, até mesmo encontrar um lugar no mundo, né? Para poder fazer algo para si mesmo, seja lá seu sustento, sua atividade, e seja lá fazer algo para os demais. E eu penso que isso é uma oportunidade que todos vão chegando na idade adulta e vão vendo ou como uma oportunidade ou como uma obrigação, que é a consciência. Eu tenho entendido que a consciência é, ao mesmo tempo, um estado que a gente pode estar, um estado de atenção, um estado de alerta, como também algo que faz parte da gente. Eu tenho uma consciência, e essa consciência ela é formada por algo. Com a logosofia eu tenho aprendido um pouco sobre o que ela é formada. Ela é como uma essência de tudo que eu já aprendi, de tudo que eu tenho, tudo que eu carrego comigo. Ela faz parte de mim como essa bagagem. A gente precisa entender, precisa ter conhecimento de algo, de como que aquilo funciona, para a gente ter consciência daquilo. Eu, até pensando sobre esse assunto, eu estava me recordando da minha infância. No colégio que eu estudava, teve um ano que acho que a temática do ano era questões ambientais, era algo nesse sentido, quase que uma conscientização, assim, né, de tudo. E eu me recordo que eu fui aprendendo as coisas que me levavam a chegar às conclusões de que era importante estar consciente dos meus atos para preservar, por exemplo, a natureza. Tinham, por exemplo, as questões relacionadas ao lixo, a tudo mais. As professoras trabalhavam os conhecimentos explicando do porquê um lixo tem que ir para a lixeira, tem que ir para algum lugar. Tinha um motivo, tinha uma causa, tinha um conhecimento. Assim como tem conhecimentos na faculdade que me ajudam a ter uma profissão, tem conhecimentos que me ajudam a entender o que é ser humano e aonde que eu posso chegar sendo humano. O que eu vim aqui fazer? Então, a logosofia tem essa compreensão, coloca para o ser humano a ideia de que ele tem uma prerrogativa, um direito e ao mesmo tempo uma possibilidade enorme de ser melhor, de ser mais, de amadurecer, de continuar evoluindo e de fazer isso de maneira consciente. Tudo aquilo que a gente às vezes vai conquistando, a gente ter ciência disso, ter ciência de que a gente amadureceu, ter ciência das causas também que me levaram a amadurecer, até para eu poder ajudar os outros, né? Ajudar aqueles que ainda vão passar por isso. Eu recordo de dois conceitos, duas ideias da logosofia que para mim são muito esclarecedores. O primeiro é que tudo que permanece alheio, ignorado pelo ser humano, é como se não existisse para ele. E nem por isso deixe de existir para os demais e em realidade. E o segundo é que a consciência, ela é como a essência viva
dos conhecimentos que a constituem. Isso dá a ideia de que quanto mais conhecimentos eu tiver, mais consciência eu posso ter, maior é a minha capacidade consciente e maior é a minha capacidade de perceber tudo, né? As coisas não estão mais alheias, né? Eu, quando comecei a estudar logosofia, eu fui descobrindo ali na leitura dos livros palavras que eu não sabia o significado. Ou eu passava ali e achava que sabia, tinha uma noção. Tem uma dessas palavrinhas, para mim, eu acho até que eu não sabia o que significava. É a seguinte, é suscetibilidade. Essa palavra me remete até a tempos mais antigos, acho que ela não é muito comum hoje em dia. E eu não sabia o significado dela e muito menos o que conhecer ela e o significado, o conceito por trás dessa palavra podia me ajudar. A suscetibilidade, até se a gente olhar no dicionário, ela tem uma definição relacionada a uma tendência, quase uma característica de um ser humano em ver nas ações dos outros, nas palavras ou em algo, uma segunda intenção. Geralmente de ver algo ali do outro sendo feito, que mesmo que não tenha tido uma intenção, eu enxergo uma segunda intenção. E até mesmo tem uma tendência de me ofender assim, com o que os outros fazem, falam ou com algo que acontece. E aí, quando eu comecei a estudar logosofia, em um dos livros trata disso, né, dessa suscetibilidade, dessa tendência de ver uma segunda intenção, de se sentir ofendido, e eu quase que tomei um susto, assim, que eu comecei a ver, olha, eu vivo isso. Eu, muitas vezes, estou convivendo com algumas pessoas e eu me sinto ali ofendido por algo, mesmo que não tenha tido intenção nenhuma, né? A gente começa a ver no que os outros fazem, né, o que esse ser faz, sempre ali algo que parece que está direcionado a gente. Ao descobrir isso, né, ao descobrir essa palavra, esse significado, eu comecei a passar a ver em mim e ver em outros essa tendência, às vezes, de estar sempre muito ofendido pelas ações dos outros, né? Isso foi um primeiro passo, isso para mim foi como um amadurecimento, foi como um despertar. Eu ver algo que existia e eu simplesmente não percebia antes. Então foi, ao mesmo tempo, um despertar, um amadurecimento e foi um degrauzinho de uma escada ali de conhecimento e consciência. Mas não necessariamente significou que eu já comecei a falar assim, então eu vou parar com isso. Eu não vou mais ficar ofendido por qualquer coisinha. Não. Ainda era como se eu percebesse que aquilo acontecia. Dentro de mim, muitas vezes aconteciam muitas coisas, né? Isso quando a gente tem ali uma rivalidade, alguém que a gente desgosta, acontece um monte de coisa dentro da gente. Percebi que eu não gostava, que eu preferia não viver aquilo, né? Não ficar eriçado, né? Vendo sempre ali, a pessoa está me ofendendo. Mas ainda não era suficiente para eu mudar. O que faltava também, não é? Eu comecei a ser mais consciente justamente disso que se passava dentro de mim e que antes eu não conhecia. Isso eu acho que é a logosofia. É esse conhecimento para enxergar algo que está dentro de mim. O primeiro passo é enxergar. Em seguida fui lá no livro, né, específico, falava sobre isso, e fui descobrir técnicas, um método, outros conhecimentos para dar como se fosse o passo seguinte, o despertar seguinte. O despertar um conhecimento que me permite atuar de outra forma. Nisso eu descobri lá que tem sim umas características positivas, né, para opor essa negativa, que tem uns recursos para eu ser um pouco mais justo com os demais, para eu tentar realmente entender, será que tem uma segunda intenção mesmo ou será que não? Para mim, uma imagem que ilustra isso é pensar no oceano. Apesar de que a realidade para mim ela é quase infinita e o oceano não é muito infinito, o oceano ele tem uma característica muito interessante, eu pelo menos gosto muito, que é aquela profundidade, assim, não sei quem já viu um documentário vai poder entender que ele é vastíssimo e tem ainda uma profundidade às vezes enorme, não é mesmo? Tanto que no fundo, às vezes de certos trechos não chega luz. E eu faço essa imagem porque para mim o conhecimento e a realidade é de uma maneira semelhante. A gente pode estar lá na superfície, só curtindo, só boiando, ou a gente pode começar a aprofundar. A gente pode dar uns mergulhos, pode ir na nossa área do conhecimento ir um pouquinho mais fundo,
ou às vezes chegar aonde a maioria das pessoas não consegue ir, a gente ir ainda mais fundo, ou até mesmo tem aqueles, né, pesquisadores, investigadores, que estão desbravando aí profundezas que ainda estão desconhecidas para o ser humano. E para mim essa imagem é interessante porque ela me mostra algo também, que apesar de ser muito bonito, muito interessante, quem pegar uma imagem aí do oceano vai ver que é realmente deslumbrante, mas se eu pelo menos quando eu me imagino solto, perdido no meio do oceano, com alguém falando para eu ir até um lugar que é escuro, lá no fundo do mar, é quase desesperador. E se eu não souber nadar, se eu ainda tiver com a boinha lá flutuando, como é que eu vou encarar isso? E para mim, com a logosofia, conhecer a mim mesmo, conhecer esses aspectos humanos, foi muito assim. Porque no começo a gente está na superfície e a gente começa a dar um mergulho, começa a se conhecer e dá até uma assustada, né? O que tem para conhecer? Tem coisas boas, tem coisas não tão boas como a suscetibilidade, né? E surge até dúvida, será que eu consigo nadar, me aprofundar? Será que eu dou conta? Será que eu quero chegar nessas profundezas? Então eu fui entendendo que a gente precisa de recursos também. A gente pode conhecer esse vasto oceano aí de conhecimentos, de realidades, tanto os para fora quanto os para dentro, mas a gente precisa de recursos. A gente precisa de uma forma, a gente precisa até mesmo de um treino, de um condicionamento, né? Aprender a nadar, aprender a segurar a respiração. Foi isso que eu encontrei com a logosofia. A logosofia tem um método, tem essa classe de conhecimentos. Ela coloca para a gente também que a gente tem que se esforçar, a gente tem que querer, né? E tem que diariamente buscar ter essa atitude consciente, tá? Buscando ser consciente, né? Complementando os conhecimentos me permitem ser conscientes, mas eu preciso também querer e me esforçar, né? Eu preciso estar nadando para chegar onde que eu quero. A conclusão que eu queria deixar é um pouco dessa inquietude de que a gente pode saber, de que a gente tem conhecimentos que levam a gente a saber esse aspecto do ser humano que é um pouco mais para dentro, é um pouco mais individual, um aspecto que a gente não precisa esperar que outras pessoas vão lá descobrir e vão me ensinar o que é uma característica, né? Eu posso aprender para justamente identificar em mim. Eu posso aprender esses conhecimentos justamente para eu dar passo, para eu mudar aspectos meus que eu julgo que podem ser melhores. Às vezes são aspectos que são até bons, mas que podem ser melhores também. Então, ter assim, essa inquietude, essa vontade de ir mais, de olhar para o conhecimento como uma ferramenta, como algo que vai fazer parte de mim, algo que pode fazer parte de mim e que pode ser muito útil. Para mim, ser humano é ao mesmo tempo um conceito e ao mesmo tempo que eu sou. Então é ao mesmo tempo um tema mais assim de conhecer, de ir pensando, de ir refletindo, mas é ao mesmo tempo aprender a ter consciência do que eu sou, do que eu vivo, porque não tem campo mais prático do que viver para ser humano, não é mesmo? Com isso eu espero que tenha ficado esse gostinho de que nós ainda temos muitos conhecimentos a aprender para realmente entender o que é verdadeiramente ser humano.